Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 25. Quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 14 ao 18. Está escrito assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amados, aqui Jesus está contando várias parábolas nesse capítulo de como será o reino dos céus. Quando chega aqui no versículo 14, ele diz: O reino dos céus também será como um homem que saiu de viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens. E eu acho tão interessante isso daqui, amados, porque nos mostra que Jesus encarregou cada filho seu, que também somos o quê? Servos, né? Somos filhos de Deus e servimos no seu reino. Então ele entregou para cada filho, para cada servo, ele entregou uma tarefa e uma quantidade de capacidade, uma quantidade de força, habilidade. O Senhor entregou para cada um. E aí, nessa parábola, nós podemos ver que o Senhor trata cada indivíduo como uma pessoa única. Nós vemos ali no versículo 15 que está escrito assim: a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, Deus vê cada pessoa como um indivíduo único, com a sua própria personalidade, com as suas próprias características, e Deus dá a cada pessoa exatamente o que ela pode administrar e cuidar. Por isso que não tem desculpas, amados. Deus dá a cada um de nós aquilo que nós podemos fazer. Por quê? Porque Ele conhece cada um de nós. E Ele nos dá conforme a nossa capacidade. Veja, cada um de acordo com a sua capacidade. Nós estamos aqui na Terra e somos embaixadores de Cristo. Todos nós que somos a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo Jesus, nós somos representantes de Cristo aqui nessa Terra. Nós fomos enviados para manifestar, para revelar a vida de Deus, de acordo com o que Ele nos dá. Então, Ele mesmo já nos capacitou. Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos para nos sentirmos seguros, firmes, ou seja, Ele já realizou uma obra completa de justificação, de perdão, de redenção. Então, nós não precisamos viver amedrontados, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós temos paz com Deus, como está escrito em Romanos no capítulo 5. Nós temos o quê? Nós temos paz com Deus, porque fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Então, nós podemos levar uma vida cristã sem medo do nosso Senhor. Por quê? Porque nós vivemos por meio da obra que Cristo Jesus realizou. E por causa disso, o Senhor nos entrega a cada um de nós tarefas, funções dentro do seu reino. E Ele espera que nós o quê? Nós cuidemos, administremos, nós façamos bem o trabalho de mordomos do que Ele nos entrega. Porque nós não somos os proprietários, nós somos os mordomos, os administradores, em prol do reino de Deus, fazendo as coisas em favor do reino de Deus. E veja que o Senhor dá a cada um conforme a sua própria capacidade. Quando ele conta essa parábola aqui, ele está nos ensinando que nós não temos desculpas. Esse servo que recebeu só 1 talento e ele enterrou esse talento, ele deu desculpas,
Quando nós lemos ali, vou ler com os irmãos os versículos 24 e 25, o que recebeu só um talento, quando foi ter o acerto de contas ali entre o senhor e o servo, ele diz assim: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Ou seja, esse era um homem que não queria correr riscos. Ele estava vivendo debaixo de uma autopreservação. E por causa do medo dele, ele não fez o que ele deveria fazer. Amados, nós não temos desculpas para não realizar tudo aquilo que Deus nos chamou para realizar. E aqui, amados, eu estou falando sobre as formas de atuação do Senhor no reino de Deus. Ele nos dá conforme a capacidade de cada um de nós. Sabe, amados, nós não temos simplesmente um propósito, nós somos o propósito de Deus para a terra. O Senhor nos chamou como seus filhos, como sua igreja, como corpo de Cristo que nós somos, para revelar a vida de Deus na terra, para representar a Cristo Jesus na terra. Então, nós somos o propósito de Deus para o mundo. Nós somos o propósito de Deus para revelar a vida de Deus ao mundo, para revelar a salvação ao mundo. Por isso que ele nos tornou o quê? Embaixadores de Cristo. Agora, as formas de atuação de cada um de nós é de acordo com a capacidade de cada um. Veja que Deus não tem problema nenhum. A um ele entregou 5, a outro ele entregou 2. E o que é interessante é que tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 2, o que recebeu 2 principalmente, não ficou ali chateado. Por que o senhor entregou 5 para aquele ali entregou só 2 para mim? Não, ele não ficou nessa birra, nessa disputa ridícula. Ele não ficou assim. Ele pegou os 2 talentos dele, que era o que o Senhor entregou para ele, foi lá, aplicou, multiplicou. Quando o Senhor veio, ele disse: está aqui, Senhor. O que o Senhor me deu, eu multipliquei, eu administrei de uma forma que rendesse para o seu reino. Está aqui. O que o Senhor fala para ele? Muito bem, servo bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe, amados, o Senhor nos dá conforme a nossa capacidade. Por isso que nós não precisamos ficar com inveja de ninguém, ficar olhando para o outro. E aqui nós podemos falar sobre várias coisas. Podemos atribuir. O Senhor dá a respeito de finanças. O exemplo que ele dá é sobre finanças, mas aqui não é só sobre finanças. Mas podemos também aplicar a verdade sobre finanças. O Senhor nos dá a respeito de finanças, a respeito de habilidades, a respeito de função dentro do corpo de Cristo. A cada um ele atribui uma função. O Senhor faz diferentes formas, entrega diferentes coisas para nós. E ele entrega de acordo com a nossa capacidade. Ele sabe o que nós suportamos. Ele sabe o que nós somos capazes de enfrentar, o que nós somos capazes de administrar, o que nós somos capazes de cuidar. O Senhor sabe. E ele entrega a cada um de nós. Por isso que nós não precisamos ter inveja uns dos outros. Nós não precisamos entrar nesse espírito competitivo de competição que nós temos visto por aí por causa da inveja. Não precisamos disso. Não precisamos, porque para mim é só essa parte que Deus deu. Não, eu quero aquilo lá que é do outro. E aí quantos e quantos estão pegando o talento que Deus deu a ele, estão enterrando esse talento e estão querendo pegar o talento do outro, roubar o talento do outro. Amados, não funciona assim. Ou quantos por medo, assim como esse servo aqui dessa parábola, por medo, por não querer correr riscos, por ficar com um pensamento de autopreservação, enterram, não fazem nada, não cuidam, não administram, não fazem nada com o que Deus deu a eles.
E amados, aqui nós não falamos simplesmente de ministério, né? Às vezes nós pensamos assim, eu não recebi nada, eu não tenho ministério, eu não faço nada na igreja. Não, amados, não é sobre isso. A cada um Deus dá de acordo com a sua capacidade. Se você foi chamado como um profissional, lá no local de trabalho, não é você que precisa do local de trabalho, é aquele local onde Deus te colocou que precisa de você, que precisa da luz que está em você, e você precisa administrar bem essa capacidade que o Senhor te deu como profissional, seja qual profissão for. Seja qual profissão for, onde você está, é para você administrar bem isso. Como assim administrar bem? Levando luz, administrando o seu temperamento, cuidando para que através do seu temperamento Cristo seja engrandecido, Cristo seja revelado, não entrando nas rodas de fofoca, não entrando nas rodas de conversinha fiada, mas permanecendo firme, sendo gentil com as pessoas, sendo cuidadoso, generoso com as pessoas, ajudando os seus colegas de trabalho, até mesmo aqueles que muitas vezes te irritam, te estressam. Seja generoso com eles. Amados, isso é administrar bem os talentos e as habilidades que Deus nos dá. Às vezes nós olhamos isso e pensamos só no ministério. Não, é onde Deus nos colocou, dentro da nossa casa. Sendo esposas sábias, sendo esposos valorosos, homens segundo o coração de Deus. Filhos segundo o coração de Deus, filhos que honram seus pais, que obedecem seus pais. Sabe, amados, é onde Deus nos colocou e na forma de atuação que Ele está entregando a nós, seja através da nossa profissão, seja através do ministério, da forma que for. O que o Senhor espera é que nós administremos bem, que nós olhemos para aquilo que Ele nos deu, não fiquemos olhando para o que Ele deu aos outros, o que Ele deu aos outros é aos outros. O que o Senhor espera é que nós sejamos fiéis, pegando aquilo que Ele nos deu, que Ele colocou em nossas mãos e administrando bem, cuidando bem, em favor do reino de Deus. Isso vale para o dinheiro também, cuidando bem, administrando bem o dinheiro, não sendo gananciosos, egoístas, mas administrando de uma forma que seja bom para o reino de Deus. Amados, que eu e você nós possamos entender isso e possamos viver assim. Tem muitas e muitas pessoas enterrando aquilo que Deus deu a elas, habilidades, capacidades, até mesmo personalidade. Sabe, amados, Deus usa a nossa personalidade, Deus usa a forma que nós somos. É claro que Ele nos molda, é claro que Ele vem nos lapidando, mas Ele usa até mesmo a nossa personalidade. Para quê? Para o benefício do reino, em favor do seu reino. E quando nós nos deixamos ser moldados por Deus, é uma das formas de nós administrarmos bem o que Ele tem nos dado. Quando nós não contendemos com Deus, é uma das formas de nós deixarmos Ele fluir e é uma das formas de nós aplicarmos bem aquilo que Ele nos deu. Amados, que eu e você nós possamos viver assim, sabe, deixando Deus usar tudo que Ele mesmo nos deu, as habilidades que Ele colocou em nós, a personalidade que Ele mesmo nos deu, que Ele mesmo, sabe, Ele mesmo nos deu tudo isso, que nós possamos deixar Ele usar isso em prol do reino, que nós sejamos bons administradores, bons cuidadores de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, porque Ele deu a cada um de nós, segundo a nossa própria capacidade. Eu vejo que tem pessoas que não são gratas com aquilo que Deus deu a elas, em todas as áreas. Não são gratas pela sua família, não são gratas pelo seu ministério, não são gratas pelo seu trabalho, não são gratas pela quantidade de dinheiro que elas têm, não são gratas por nada. Sempre querem mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas um querer mais com um coração ganancioso. Não um querer mais no sentido de aplicar para que se multiplique em prol do reino, em favor do reino. Mas aquele coração ganancioso que nunca é grato pelo que tem.
ou seja, não reconhece que Deus deu segundo a sua própria capacidade. Está dizendo que Deus errou. Por que Deus deu aquilo para aquele irmão e não deu para mim? Aquela inveja horrível, porque Deus dá segundo a capacidade de cada um. Talvez você não tenha a capacidade para administrar o que aquele outro irmão recebeu, mas aquele irmão tem a capacidade. Amados, isso vale para tudo na nossa vida, para tudo. Tem pessoas querendo ficar famosas a qualquer custo, usando a palavra de Deus para ficar famosa a qualquer custo. E quantos nós vemos que de repente eles surgem como uma explosão, né? E passa um pequeno tempo e eles são sucumbidos, né? Não suportam a fama, não suportam serem conhecidos. Mas Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Pare de olhar para a grama do vizinho. Ah, a grama do vizinho é mais verde. Pare. Seja grato pelo que você recebeu e comece a administrar e a cuidar aquilo que Deus te deu. Seja grato pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu emprego, pela quantidade de dinheiro que você tem, pela igreja onde Deus te colocou. Seja grato por essas coisas e comece a administrar tudo aquilo que Deus te deu em favor do reino. Faça multiplicar em favor do reino. Ao invés de ficar numa gritaria com os seus filhos, comece a educar os seus filhos com gentileza, com mansidão, com sabedoria, com graça do Senhor, porque você já recebeu mansidão, graça, sabedoria, é o fruto do Espírito, já está em você. Se você não tem sabedoria, peça a Deus e Ele dá, como está escrito em Tiago, Ele dá livremente. Agora, mansidão já habita em você, é fruto do Espírito. Domínio próprio já está em você, é fruto do Espírito. Deixe esse fruto se desenvolver. Essa é uma das formas de administrarmos o que Deus já nos deu. Ele já depositou a semente do seu fruto em nós. Amor, paz, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade, amabilidade, tudo isso já habita em nós. O que nós precisamos? Cuidar disso, deixar que essa semente, ela frutifique, apareçam os frutos, como nos relacionando com Deus, entregando a nossa vida ao Senhor, nos rendendo a Ele, tendo intimidade com Ele, estudando a sua palavra, orando, louvando. Amados, que eu e você, nós possamos cuidar daquilo que Deus nos deu e sermos gratos pelo que Deus nos deu. Ele não dá além do que nós podemos suportar. Então não tem desculpas para nós. Aquele homem foi com muitas desculpas. Ah, eu tive medo. Eu sei que o Senhor é um homem severo. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós já fomos reconciliados com Deus. Nós podemos viver em paz com o Senhor e pedir a Ele mesmo e depender dEle para administrar da melhor forma possível tudo que Ele nos dá, seja na área material, espiritual, emocional. Nós temos essa capacidade e precisamos entregar isso ao Senhor para que Ele mesmo, nos ajude a desenvolvermos, a multiplicarmos tudo aquilo que o Senhor nos dá. Amados, eu oro mesmo para que eu e você, nós não sejamos esse servo que recebeu um talento e foi lá e enterrou, mas que nós sejamos esse tanto que recebeu 5 quanto que recebeu 2. Não ficou olhando para a grama do vizinho, pegou aquilo que recebeu, foi grato e saiu e foi multiplicar. E foi fazer a vontade do Senhor. Foi obediente ao Senhor. Que eu e você, nós sejamos assim. Se nós somos os que recebemos 5 talentos, que nós não venhamos a nos orgulhar e se engrandecer, achando que nós somos melhores do que os outros. Não. Que nós sejamos simplesmente fiéis a Deus, cuidando e administrando de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Se nós somos aqueles que recebemos 2 talentos, que nós não fiquemos com inveja do que recebeu 5, pelo contrário, que nós façamos exatamente como esse servo que recebeu 2 talentos. Olhou para aquilo que ele recebeu, foi grato, foi lá, administrou, cuidou de uma forma que multiplicou. Quando o seu Senhor veio, está aqui, Senhor, está multiplicado, rendeu, aquilo que o Senhor me deu, eu cuidei, eu administrei, eu fiz para que tudo servisse para o seu reino.
Amados, que eu e você, nós possamos viver assim. Talvez você pense, mas eu não me vejo, eu não sou nada. Eu tenho minha família, eu trabalho, ok. Multiplica as habilidades que Deus te deu, aquilo que Deus te deu, finanças, a família que Deus te deu. Multiplica, agindo com sabedoria, sendo mãe, sendo pai que ensina os seus filhos no caminho do Senhor, deixando que a sua personalidade, a sua forma de agir, as suas características que são intrínsecas a você, permita que isso seja usado para o bem do reino de Deus. Tem aquelas pessoas que são super extrovertidas. Deixa Deus usar a sua extroversão para o reino, para o reino. Não usar para maledicência, para maldade, não. Às vezes tem pessoas que são mais introspectivas. Eu falo isso por mim mesma, sou mais introspectiva, sou mais reservada, sou mais na minha, mas deixo Deus usar essa característica em favor do reino. Ele tem usado essa habilidade que ele mesmo deu de falar. Sou mais quieta, sou mais reservada, mas quando é para falar da palavra de Deus, eu amo falar a palavra de Deus. Então deixa Deus fluir. Sabe, vamos administrando, cuidando daquilo que Deus nos deu, sem olhar para a grama do vizinho, amado, sem olhar para o outro. Deus deu habilidades e características especiais e únicas para cada um de nós, segundo a nossa própria capacidade. Que eu e você entendamos isso e vivamos assim, nos rendendo sempre em favor do reino de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, nós sejamos sábios na administração e no cuidado de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, nós não queremos desperdiçar nada, nós não queremos ter medo, nós não queremos ficar apreensivos, com medo de correr riscos, não. Nós queremos ser ousados com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós queremos avançar, administrar, multiplicar em favor do seu reino, para que o seu reino seja expandido. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos que essas características que o Senhor mesmo colocou em nós, habilidades que o Senhor nos deu, características da nossa personalidade, nós queremos que tudo isso seja usado para o bem do seu reino, para a sua glória. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória. Na área material, financeira, emocional, profissional, espiritual, tudo. Nós queremos que o nosso ser completamente, espírito, alma e corpo, glorifique ao Senhor, seja entregue como um sacrifício vivo para o Senhor, em benefício do seu reino. Nós queremos viver assim. Nos ajuda nisso, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que têm medo, que não avançam, que não fazem multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos por medo. Que esse espírito de medo saia em nome de Jesus, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que o Senhor nos deu e nós queremos viver por meio do seu espírito, da ousadia, do poder que há no seu espírito, do amor, do equilíbrio e da mansidão que há no seu espírito. Nós queremos viver assim, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda a sermos gratos, a olhar para as coisas que o Senhor nos deu, para o emprego que o Senhor nos deu, o local de trabalho que o Senhor nos deu, a família que o Senhor nos deu, o ministério que o Senhor nos deu. Nos ajuda a olhar para tudo isso com gratidão e devotarmos mesmo o nosso coração a Ti, para que nós tenhamos a capacidade, a sabedoria, a força que vem do Senhor para cuidar, administrar de tudo isso, sem reclamações, sem desculpas, sem medo de fracassar. Nós recebemos a capacitação do Senhor, não precisamos ter medo do fracasso, porque é o Senhor quem está conosco. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor mesmo que nos deu a capacidade para administrar aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajuda nisso, Pai. E nós não queremos ficar olhando para as coisas que o Senhor entregou aos nossos irmãos. Somos gratas por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dos nossos irmãos. Continua fazendo, continua entregando tudo que cada um tem a capacidade de fazer. Nós não queremos olhar com inveja ou olhar querendo o que é do nosso irmão, jamais, Senhor.
Nós queremos aquilo que é nosso, o que o Senhor tem para nós. Isso nós queremos. Nós queremos administrar, cuidar da melhor forma possível, para que tudo seja multiplicado para o benefício do seu reino, para o bem do seu reino. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.